Saúde e fé! Olá, Juliana. Tudo bem? Juliana, querido, mais uma vez, bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Jéssica. Nutricionista. Vai nos ajudar a falar desse alimento delicioso, maravilhoso, que está na mesa de muitos brasileiros, mas pelo mundo afora, Sim, não é? Com certeza. E vamos falar quais tipos de pães existem. Tá. Aqui nós colocamos só alguns, né? Sim, tem vários, né? Mas aqui tem alguns exemplos. Basicamente, os que a gente vê, né, com mais frequência é o pão francês, que é o pão de sal, né? E os pães integrais. Mas aí a gente vê várias formas, né, de fazer esses tipos. Então tem o pão integral, que é 100%, tem o pão integral sem açúcar, tem o multigrãos, então aí vai variando cada um deles, assim como o pão de sal, né, que é feito ali com trigo também, tem várias opções. Por exemplo, tem esse daqui maior, que aqui chama pão de Nossa Senhora, né, que eu fiquei sabendo aqui agora. E tem aqui também esse pão de milho, né, que também a base é o trigo, mas aí vai criando opções. Então esse acrescenta o milho, aí tem os mais doces, né, que podem ser com coco, aqui tem um coquinho ralado por cima. Tem esse aqui também que é mais doce, né, pelo que eu tô vendo aqui, mas é um pão brioche. Brioche mais então, macio. é mais né? macio, isso. Então a variação é mais assim, pro doce, pro salgado, se tem grãos, se tem fibras, mas a base mesmo é sempre o trigo. Tá, agora vamos falar sobre a questão dos pães integrais. Tá. Todos eles são puramente integrais, quero dizer, porque às vezes a gente vai lá fazer a compra no supermercado, quais são as informações que nós precisamos ter? Porque, claro, às vezes vem aqui dizendo, olha, é integral. E aí você vai lá na composição e não é o primeiro alimento descrito. Isso deve ser levado em conta? Com certeza. Se você for fazer uma compra de pão em supermercado, o indicado, a primeira coisa é olhar ali à frente do rótulo e ver se está escrito 100% integral. Sendo 100% integral, quer dizer que o maior teor de farinha nesse pão é integral. Não quer dizer que não tenha farinha de trigo, porque vai ter, mas a maior quantidade é da farinha integral. Agora, supondo que esteja escrito somente integral, ou multigrãos, ou qualquer coisa parecida, o que vai predominar no pão, ou seja, a quantidade maior, ainda vai ser a farinha de trigo. Aí vai ter um pouco somente do integral, né? Então ele não é 100%. Ô Ju, e o pão é sempre vilão? Porque Não. assim, as pessoas às vezes falam, né? Eu vou deixar de comer pães porque assim eu vou ficar melhor. Sim, não, ele não é vilão, gente. Na verdade, o que acontece é que para cada caso a gente tem que saber escolher os tipos, né? E é aquela coisa da moderação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes ou alguma outra alteração de glicose, né, que é o açúcar no sangue, realmente é preciso comer pão com mais fibras. Então, não é que ela nunca vai poder comer um pão de sal, mas é melhor no dia a dia escolher um pão 100% integral, porque tem fibras e vai ajudar no metabolismo da glicose, que é o açúcar, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhuma dessas alterações, nem intolerância ao glúten, né, que é o trigo, ela pode comer um pão, né, um pão de sal, um pão francês. Aí vai a quantidade que vai dizer, né, se tá certo ou se tá errado. Então tem que comer com moderação. E o contexto do dia, porque não adianta nada comer um pão só e no resto do dia comer doce, tomar refrigerante. Então isso é o contexto, né? E também o que se passa no pão, né? Isso! Também conta. Conta bastante, o que Sim. você vai colocar ali para acompanhar. Isso. Agora, é interessante pensar, você falou sobre a quantidade. Gente, passando perto de uma padaria, aqui todos os dias para nós é uma perdição. Passamos aqui pertinho, aí vem aquele aroma gostoso do pãozinho feito na hora. A gente leva o pão para casa, passa ali uma manteiguinha, derrete, dá vontade de comer logo dois, Comer três, tudo. tudo, né? Então, moderação é a indicação para todo mundo. Moderação pro pão e para tudo, né, na vida. E essa questão que você falou aí do que colocar, é importante também dizer, porque o que é mais adequado colocar no pão é uma fonte de proteína. Então, ou ovo, ou queijo, ou um franguinho desfiado, atum, porque isso vai facilitar a absorção do carboidrato. Vai lentificar e aí vai prejudicar menos o organismo. Então, é melhor colocar uma proteína do que, por exemplo, só uma manteiga, sabe? Que é uma gordura. E nós podemos, assim, de fato, reaproveitar o pão? Porque, olha, às vezes
O que acontece? Nesse caso aqui, o pão integral com os grãos. Tá. Podemos colocar numa tostadeira, podemos colocar ali no forno, ele vai perder as propriedades? Olha, todo alimento que passa por um processo ou de assar ou de liquidificar, que seja outro tipo, vai perder um pouco de alguma coisa, ou de nutriente, mas não é um problema, né? Pode fazer, não tem problema se você esquentar numa torradeira sanduicheira. O que não é adequado é queimar, sabe? Deixar aquela crosta pretinha, assim, porque aí já começa a ser uma substância não muito benéfica pro corpo. Mas do contrário, não é um problema. Podemos, então, fazer isso. Sim. E, gente, é uma delícia, né? A gente fica acompanhando aqui todos esses pãezinhos. Agora, você falou algo muito importante. Muitas pessoas hoje descobriram, não é? Até por questões de estarem passando mal, que não devem, não podem consumir o glúten. Isso. O que seria mesmo uma saída, não é? Já que a pessoa gosta tanto de pães, o que seria uma saída? Sim, é complicado, né? Porque imagina só, uma coisa é você restringir, outra coisa é você não poder consumir, né? E essas pessoas acabam tendo que optar por pães sem glúten. Então já temos alternativas hoje, tanto no mercado quanto caseiras, né? Que aí a substituição do trigo por alguma outra farinha sem glúten, por exemplo, farinha de arroz. Então essa farinha não tem glúten e aí a pessoa pode consumir. E não fica ruim, gente, tem boas opções, dá pra ser gostoso. Ai, que bom, isso mesmo. A aveia também, não é presente em alguns pães. Sim. Ela pode ser consumida por essas pessoas? Sim, tem pessoas que têm uma intolerância maior, que são as doenças celíacas. Aí depende do tipo de aveia, porque a aveia ela sofre uma contaminação cruzada, ou seja, é como se ela estivesse encostando ali em algum instrumento que passou pelo trigo que fez o pão. Aí contamina de forma cruzada. Aí essa pessoa não pode consumir aveia. Agora, se for aveia escrito sem glúten, que também já tem hoje, aí pode. Agora, se for uma intolerância leve, que não chega a ser uma doença celíaca, não tem problema. Aí a aveia pode ser consumida. Ô, gente, nossa, que delícia, né? Falar sobre pães aqui. Você gosta de pão? Manda a sua mensagem pra gente, 0 Operadora 12 3104 1212, hashtag Eu na TV. Mande, então, também a sua pergunta. Porque nós, assim, olha, ficamos pensando, qual seria, nesse caso aqui, o melhor pão a ser consumido? No geral, no dia a dia. Todos os dias eu quero comer pão. Olha, eu diria ainda que seria o pão integral, né? Ou melhor, 100% seria ainda mais adequado, porque ele tem mais fibras, ele vai saciar mais. Então, aquilo de você comer alguma coisa e logo sentir fome em seguida, o pão integral evita que isso aconteça, né? Então, tem pessoas que nem sabem que tem a glicose alterada, às vezes não tem o diabetes, mas a glicose está ali, no limite. E também quem quer emagrecer, quem está querendo perder peso, a opção melhor também é o integral por conta das fibras também, porque aí vai saciar, você vai comer menos, o metabolismo do açúcar no sangue vai funcionar melhor, então eu indicaria o pão integral mesmo. Tem um pão que muitas pessoas falam, não é? Nós observamos assim nessas padarias, pão de fermentação natural. Sim. Qual o benefício que ele traz? O pão de fermentação natural, ele não é sem glúten, mas ele tem o teor de glúten reduzido pela fermentação. Então é uma boa opção também, por exemplo, para uma pessoa que não tem uma tolerância boa, mas que não é celíaca. Então ele é uma opção. Até para pessoas que estão fazendo uma dieta anti-inflamatória, que tem doenças inflamatórias como endometriose, entre outras doenças, que precisa tirar um pouco ali do glúten, precisa reduzir um pouco, sabe? Ele pode também ter fibras, então pode ser um pão de fermentação natural com grãos. Isso também seria uma opção boa. É mais ou menos isso. E é gostoso também. Também né? é bom. Eu sou suspeita para falar, mais fofinho, é verdade. Sim. E quem não gosta, né, minha gente, de pão? Agora sim, eu tenho o hábito de comer, então, no café da manhã o pão integral, mas aí à tarde eu gosto de tomar um cafezinho. Posso, de repente, assim, comer qualquer outro pãozinho, seja um doce, olha esse pão doce aqui, gente, que delícia. E tem muitas opções das padarias. Nossa, demais, com creme, sem creme. Olha, pode, de forma geral, né? Mas se o contexto do seu dia, da sua alimentação estiver bom, se você comer direitinho nas outras refeições, uma refeição ali do seu dia,
se você comer um pedaço, não vai te prejudicar, a não ser que você tenha algum problema de saúde, né? Certo. Mas eu diria também aquela coisa da moderação, da quantidade, de repente não todos os dias, mas no final de semana. Aí seria uma opção que dá para fazer. Legal. E nós não temos assim, né, o hábito, por exemplo, os italianos deixam ali até durante um almoço, enfim, um jantar, o pão na mesa. A gente não tem muito esse hábito. Não. Talvez até porque a nossa alimentação, mais com arroz e feijão, não é do brasileiro. Então, acho que já vai ali, substituindo, não é? Isso. Agora, quem está fazendo a dieta? Tem gente que se torna, assim, bem rigorosa nisso tudo, né? E diz, vou parar de comer os pães. Tirar. Não há necessidade de fazer dessa forma. Olha, eu costumo dizer que varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que dá pra gente fazer, por exemplo, um mês, sabe, excluindo o pão, aí depois volta aos poucos, porque são estratégias de emagrecimento, né, pra às vezes acelerar um pouco, a pessoa tá com peso ali que não sai do lugar, aí tira o pão por um período. Realmente eu vejo o resultado nos pacientes que eu atendo e depois a gente pode voltar com uma opção integral. Então eu sugiro assim, não precisa excluir totalmente, mas dá para fazer períodos sem e quando for comer com moderação e melhores opções. Ai, que delícia. Tem gente que tá com vontade, viu? Tá sentindo aqui, ó, esse aroma, esse perfume. Tem pergunta também, é isso, Bianca? Exatamente, Jéssica. Eu queria perguntar para a Ju o seguinte: vocês estão falando muito, né, sobre o celíaco ou a pessoa que, né, não tem intolerância ao glúten. Agora, como é que eu descubro isso? Como é que eu sinto? Tem alguns sintomas, né? Porque às vezes a pessoa que está em casa fica se perguntando, será que eu tenho também intolerância? Será que eu não é melhor eu diminuir o glúten na minha vida? Como é que eu descubro? Quais são esses sintomas? Então, também é muito variado. Tem pessoas que têm manchinhas vermelhas na pele, feridinhas como se fosse até uma alergia mesmo. Tem gente que sente muita dor de cabeça, diarreia. Tem gente que tem tudo ao mesmo tempo. Tem gente que tem uma de cada, né? Ou que não tem nada. Então, o médico, né, tem que fazer um pedido de exame. Por sangue dá para descobrir. Mas se for um caso mais específico, às vezes é preciso até fazer aquela endoscopia com biópsia, é um pouco mais complicadinho, mas dá para descobrir através do exame de sangue, sim. E às vezes só pelo sintoma a gente faz o teste. Ó, tira o pão, tira o trigo por um período e vamos ver se melhora. Daí se a pessoa melhora, você já vê que ela não tolera bem. Entendi. E aí a gente já orienta, ó, fica aí no seu dia a dia sem, consome mais no final de semana ou exclui por um período. Aí dessa forma que a gente vai avaliando. Agora, o que a gente pode substituir, né? Sim. O pãozinho de cada dia. Ó, tem algumas opções. Claro que não vai ser, né, o mesmo gosto, né? Mas primeira coisa, os pães mais caseiros. Então, quanto mais caseiro, melhor. Tem receitas já na internet que a gente pode encontrar que são boas opções, ou até mesmo pessoas que fazem e vendem, né? Padarias mais caseiras, e aí seria essa opção. Só que também tem a tapioca, que tem uma polêmica, né? Nossa, mas a tapioca não é a mesma coisa que o pão? Gente, ela tem um teor de carboidrato grande, então para quem quer emagrecer tem que comer pouco, mas ela não tem o glúten. Então, ela pode ser substituída, o pão pode ser substituído por ela, se, por exemplo, bater com ovo, fazer uma crepioca ou uma panquequinha de banana. Então, dá para substituir dessa forma. Eu gosto de tudo, Ju. Ai, meu Deus tudo do céu. Gostoso, né? Tudo muito bom, né? Sim. E bom sempre ter a sua presença aqui conosco. Obrigada, Jéssica. Deus te abençoe. Quer mandar um abraço para alguém que tanto ama pãozinho, também está em casa? Todo mundo lá de casa gosta, né? Marido, irmã, pai, mãe, todo mundo. Ai, que belezinha. Olha, super beijo. Obrigada, viu? E contamos sempre com a sua participação. Obrigada, eu também adorei. Falando aqui com o nosso público sobre saúde e fé. Gente, é muito importante, não é? Cuidar sempre. E hoje à noite, Frei Rinaldo, que não pôde estar aqui conosco nesta manhã em vista de um compromisso, hoje à noite vai apresentar o nosso Saúde e Fé, viu? Logo após o Bênção da Noite, então você fique ligado.